A morte de Cristo era necessária para a nossa salvação. Note isso nas palavras do próprio Cristo. Não convinha que o Cristo padecesse estas coisas? Ele falou para 2 discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 26. O Senhor Jesus disse mais: é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas palavras saíram da própria boca do Senhor Jesus e estão registradas em João capítulo 3, do versículo 14 ao 18. Aos Coríntios, Paulo escreve que Cristo morreu segundo as Escrituras. Desde a primeira predição de sua morte, ou seja, desde a primeira predição da morte de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, passando pelas referências simbólicas nos sacrifícios de animais do Antigo Testamento, até os sofrimentos nos Salmos 22, por exemplo, capítulo 22 e capítulo 69, e finalmente até os profetas como Isaías, capítulo 53, nada foi mais claramente prefigurado e predito, e nada mais foi tão pontual e plenamente realizado. Sua morte, seu propósito em comprar a redenção para nossos pecados e seu cumprimento na cruz estava de acordo com a palavra de Deus. O fundamento da mensagem do Evangelho é esse: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso está no versículo seguinte de 1 Coríntios capítulo 15, ou seja, acabei de ler o versículo 13 e o versículo 4. A morte de Cristo vem primeiro porque executou o contrato de redenção eterna, sem o qual vidas não podem ser mudadas eternamente. É significativo porque foi nossos pecados. É de acordo com a palavra de Deus, dando a mensagem do Evangelho sua confiabilidade. A que conclusão posso chegar, a não ser que a salvação baseada na Bíblia é fundamentada unicamente na morte de Cristo pelos meus pecados? A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Paulo escreveu uma carta a um irmão chamado Tito, e nesta carta ele diz o seguinte: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Essas palavras estão registradas em Tito, como já disse, no capítulo 3, e eu citei do versículo 3 ao 7. Damos graças a Deus que o apóstolo era apóstolo de Jesus Cristo, o Salvador, e com sua mensagem levou alívio àqueles corações que querem ser salvos da perdição eterna e não sabem como. Paulo, quando pregava, ele estava cumprindo a ordem do Mestre, que mandou pregar o perdão em seu nome a todo aquele que se arrepende. Lucas capítulo 24, versículo 47. A resposta alegre que Paulo deu a todos os que estivessem angustiados com o problema de sua salvação foi esta: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Nada de penitência, confissões, rezas, nada de purgatório, nem reencarnação. Crê no Senhor Jesus Cristo. Foi a palavra apostólica para um carcereiro desesperado que perguntou: o que é necessário que eu faça para
ser salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. É a mensagem do Evangelho para todo pecador necessitado e arrependido. Em Atos capítulo 16, versículo 31, temos um carcereiro que creu na mensagem de Deus pregada por Paulo e recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador. A família dele também ouviu, se converteu, foram batizados como cristãos e o carcereiro, cheio de gozo, alegria por sua salvação, mostrou a sua fé pelas suas obras de amor em aliviar as dores de Paulo e Silas, que recentemente tinham sido açoitados e presos, mas que agora eram seus novos irmãos. Para você que me ouve ou me ouviu até aqui, reconheces que também precisa dessa salvação? Um dia você terá que se encontrar com Deus. Estás em condições para fazer isso? Os teus pecados estragam a tua alma, condenam-te diante de Deus e te levarão à perdição eterna. Cristo morreu para te salvar e o sangue dele pode te purificar de todo pecado. Assim diz Deus: quem tem o Filho tem a vida. Recebe o Filho de Deus como teu Salvador pessoal pela fé agora e serás salvo.